Varíola dos macacos. Quais os sintomas? Tem cura? Como se transmite? A varíola dos macacos se trata de uma doença infecciosa que passa de animais para humanos, causados por um vírus que possui o próprio nome de varíola dos macacos. A doença tem chamado muito a atenção de todo o mundo, principalmente por ter muitos casos já confirmados desde o início do surto em países onde a doença não é endêmica. Logo, tendo em vista a repercussão da doença em todo, inclusive aqui no país, hoje conheceremos um pouco mais sobre quais são os sintomas, como a doença é transmitida e quais são os seus riscos para a saúde humana. Onde surgiu a varíola dos macacos? O primeiro caso humano foi registrado nos anos 1970, na República Democrática do Congo. Mas o vírus foi descoberto em 1958, em um surto de macacos infectados. A doença recebeu seu nome por causa desse episódio. A origem do patógeno, no entanto, é atribuída a roedores. E desde então a doença tem sido detectada em países nas regiões central e ocidental da África, sendo considerada endêmica lá, ou seja, com incidência relativamente constante ao longo dos anos. Somente em 2003 a doença foi registrada fora daquele continente. Naquele ano, ocorreu um surto nos Estados Unidos entre pessoas que tinham como animal de estimação cão da pradaria, um tipo de roedor, e que haviam tido contato próximo com um grupo de animais importados da África. Por que estão surgindo novos casos da varíola dos macacos? Uma investigação epidemiológica está em andamento para tentar explicar o motivo do surgimento dos surtos atuais. Existem algumas hipóteses, entre elas, uma mutação viral que promove uma transmissão entre pessoas mais eficiente, a diminuição na proteção gerada pela vacina contra a varíola, desde que os programas de vacinação foram suspensos há cerca de 40 anos, um nicho populacional novo propício para a disseminação. Como a varíola dos macacos é transmitida? A varíola dos macacos não é uma doença que se espalha facilmente entre os seres humanos. Para que possa ocorrer a contaminação é necessário que haja proximidade ou contato com um animal ou com alguém infectado. No caso dos seres humanos, a tese mais defendida é de que os roedores sejam o principal reservatório da doença, tendo em vista que a transmissão pode ocorrer pelo contato com objetos contaminados com fluidos das lesões de pacientes infectados, através de secreções ou gotículas do sistema respiratório. A doença também pode ser transmitida por tosse ou espirro de uma pessoa infectada, tocando em roupas de cama ou toalhas usadas por alguém infectado, tocando em bolhas ou crostas na pele de alguém infectado. Contudo, é importante lembrar aqui que muitas pessoas podem se preocupar com a doença devido à pandemia que sofremos nos últimos 2 anos com a Covid-19. Todavia, a varíola dos macacos tem um risco potencial de transmissão menor que a da Covid-19. Quais os sintomas? A doença começa com febre, fadiga, dor de cabeça, dores musculares, ou seja, sintomas inespecíficos e semelhantes a um resfriado ou gripe. Em geral, de 1 a 5 dias após o início da febre, aparecem as lesões cutâneas na pele, que são chamadas de exantema ou raiz cutâneo, manchas vermelhas. Essas lesões aparecem inicialmente na face, espalhando para outras partes do corpo. Elas vêm acompanhadas de prurido, coceira e aumento dos gânglios cervicais, inguinais e uma erupção formada por pápulas, calombos, que mudam e evoluem para diferentes estágios: vesículas, pústulas, úlcera, lesão madura com casca e lesão sem casca com pele, completando o processo de cicatrização. Vale ressaltar que uma pessoa é contagiosa até que todas as cascas caiam, as casquinhas contêm material viral infeccioso, e que a pele esteja completamente cicatrizada. Os casos atuais têm apresentado alguns elementos atípicos, como a ausência dos sintomas de mal-estar iniciando o quadro clínico, e também a manifestação do exantema que começa na área genital e perianal, e pode não se espalhar para outras partes do corpo. O tempo de incubação, intervalo entre o contato com uma pessoa infectada e o aparecimento do primeiro sintoma, é entre 5 e 21 dias. O tratamento atual para a varíola dos macacos atualmente inclui remédios para alívio dos sintomas. Vacina contra a varíola humana funciona e pode contribuir para o controle de surtos da doença. A varíola dos macacos tem cura? Sim. Como na maioria das viroses agudas, o próprio sistema imunológico é capaz de eliminar o vírus e o paciente ficar completamente curado, sem intervenção alguma. No entanto,
É essencial controlar e quebrar as cadeias de transmissão por meio da identificação de casos, com orientação de isolamento, a fim de se reduzir o número total de infectados.